Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está começando uma roda de conversa muito legal. Uma roda de conversa, eu penso que é uma roda de conversa interessante porque ela vai nos levar à nossa memória. Toda vida que falamos de circo, a gente reconstrói a nossa memória da infância. Então, nada melhor do que falar de um tema muito rico na cultura do povo brasileiro e na cultura do povo do planeta chamado Terra. Circo. Quem não brincou de circo? Quem não participou de um momento da experiência do circo? Então, o circo é um momento muito especial. É um espetáculo incrível e eu tenho, obviamente, uma memória rica no que diz respeito à memória do circo, desde quando eu era criança, lá em Senador Pompeu, aqui no estado do Ceará. Porque eu me lembro que nós somos uma família grande, família de muitos filhos, e também de famílias grandes, a gente fazia um monte de coisa, e uma das coisas que a gente usava como brincadeiras e atividades com toda a molecada do período era brincar de circo. Então a gente organizava um espaço muito legal na garagem do meu pai, a gente convidava toda a garotada, meninos e meninas do bairro, da rua, para fazer espetáculos. Lógico, tinha tudo dentro do circo. Trapezista, tinha palhaço, contorcionista, tinha mágico, tinha de tudo. E ainda tinha bilheteria, porque o dinheiro que a gente arrecadava, a gente fazia uma grande festa para todo mundo. Era muito legal. Então, a memória do circo é uma memória que está sempre presente aqui dentro e no meu coração. Então, eu trouxe hoje um tema, juntamente com um monte de pessoas altamente incríveis, pessoas que hoje estão pesquisando, discutindo, reconstruindo essa reflexão sobre a importância do circo e a relação com o brincar, com o lúdico, com a brincadeira. E eu fiz aqui algumas colocações iniciais bem interessantes, né? A primeira é, quem nunca deu cambalhota, né? Quando foi criança. Uma estrela, fazer uma estrelinha, ou até mesmo arriscar fazer uma palhaçada. Quem não experimentou isso, né? E o circo é isso, né? O circo ele nos permite muitas experiências. O circo é uma atividade, na realidade, brincar de circo, que proporciona o quê? Muito prazer e muita alegria naquela pessoa que se envolve nessa situação. E, em especial, as nossas crianças. O universo circense, ele é um universo totalmente lúdico. O circo, a imersão ou o conteúdo mais evidenciado nas manifestações circenses é a ludicidade, é o riso, é a diversão, é a brincadeira, é o entretenimento. E, ao mesmo tempo, além de tudo isso que eu falei anteriormente, o circo ele proporciona inúmeras experiências motrizes, sociais, cognitivas e, principalmente, ampliando e qualificando o nosso repertório motriz. Então, o circo é um conteúdo, ou deveria ser um conteúdo importante em qualquer projeto pedagógico, em qualquer escola, em qualquer comunidade. Tanto um projeto educativo como pedagógico. Então, nós acreditamos que isso é importante, e o mais importante é ter pessoas totalmente habilitadas e capacitadas
possa partilhar esse tipo de experiência, profissionais capacitados. E eu acho que a escola tem um papel importante, as instituições de terceiro setor têm um papel importante nesse sentido, a comunidade, as políticas públicas, seja ela municipal, seja ela do estado e seja ela federal, deveria valorizar a importância da cultura circense como uma atividade fundamental na construção da memória e na preservação do patrimônio cultural da humanidade, que é o circo. Então, é muito importante discutir sobre isso hoje, na Semana do Brincar. Então, eu trago aqui algumas características importantes que os meninos, eu acho que já o nosso convidado vão falar sobre isso. O circo, ele beneficia um monte de coisa legal. Por exemplo, a superação do medo, a integração e a socialização das pessoas, a perda da timidez, melhora a comunicação, a desenvoltura, isso no aspecto psicossocial, além de construir cidadania e valores. Outra coisa importante do circo é que você pode aprender muita coisa dentro dele. Ser trapezista, trabalhar com dramatização, lira, cama elástica, tecido, perna de pau, malabar, acrobata, enfim, muita coisa a gente pode aprender dentro dos conteúdos de uma proposta circense. E o mais importante é que o circo, tá? Essas atividades circense, elas podem habilitar não só a capacidade motora ou cognitiva, e algumas eu já citei. E outra, melhorar o quê? A noção espacial da pessoa que é a pessoa que brinca no circo, o estímulo à prática esportiva, como uma preparação até pré-desportiva para inserir dentro de uma atividade esportiva propriamente dita, uma maior consciência corporal do indivíduo, um maior alongamento, flexibilidade, força, equilíbrio, agilidade e coordenação motora. Olha a quantidade de coisas que o circo pode proporcionar a qualquer pessoa. Então, para isso, eu vou convidar aqui os nossos queridos, maravilhosos amigos, tá? Que vão falar com vocês sobre a importância do circo, tá? E o brincar. Então, eu quero convidar inicialmente, eu vou começar aqui chamando o nosso querido Rogério Zain de Melo, o nosso querido Rogério Zain de Melo, licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, do Rio Claro, mestre em Educação Física pela Universidade de São Paulo, USP, doutor em Ciências Humanas, Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Atualmente é docente no curso de Educação Física da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus do Pantanal, líder do grupo de estudo e pesquisa Cultura Lúdica, Circo, Educação Física e Esporte, e coordena o grupo de atividade circense Los Pantaneros de la Calle. Não, é só Los Pantaneros, vale? Concentra suas pesquisas nas relações entre o circo e a educação física e a cultura lúdica e a educação física. Olha que coisa maravilhosa! Então, seja bem-vindo, nosso querido Rogério Zain de Melo. Vou convidar também para esse palco o nosso querido Gilson Rodrigues. Gilson Rodrigues é bacharel, licenciado e mestre em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Universidade de Campinas, Unicamp, FEF-Unicamp. Atualmente é doutorando de Educação Física também dessa mesma universidade, Unicamp, e arte educador circense na instituição Incentivo à Criança e ao Adolescente, ICA, Mogi Mirim, São Paulo. Nossa querida São Paulo é membro do grupo de pesquisa em circo, Circus FEF/Unicamp, e o do Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Humanidades, Margem, FEF-Unicamp, atua com os seguintes temas. O nosso querido Gilson: circo, pedagogia das atividades circenses, jogos circenses, jogos lúdicos, aéreos, arte, educação e educação física. Olha, essa mesa, essa roda de conversa hoje está imperdível. E quero fechar essa roda de conversa com o nosso querido convidado, muito especial, também como todos os outros, Luiz Godoy, nosso querido Luiz, doutorando em Educação Física
e Sociedade pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, mestre em Ciências Humanas e Sociais pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais aplicada da Unicamp, bacharel em Ciência do Esporte pela Unicamp, com o período de mobilidade internacional, Universidade Politécnica de Madrid, Espanha, Universidade de Santiago de Chile, não é de Santiago de Compostela, certo? Ator e palhaço habilitado, olha, palhaço habilitado, isso é importante, pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversão, SATED, São Paulo, membro do Laboratório de Estudo em Pedagogia do Esporte, LEP, e Grupo de Estudo de Pesquisa e Cultura Lúdica, Circo, Educação Física e Esportes. Olha que coisa linda que a educação física nos proporciona, a ciência da educação física, a ciência motriz, a ciência do movimento, co-idealizador do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas aplicada ao jogo, GEPAF, artista e formador e tutor de treinamento de palhaço. Eu quero participar desse curso, Luiz. Eu quero também ser formado por você, treinamento e aperfeiçoamento de palhaços, diretor idealizador do Klaus, de circos, né, da ONG Medicina do Riso. E aí tem um monte de grupos maravilhosos trabalhando com essa ludoterapia, palhaçoterapia, risoterapia, Doutores da Alegria, e ele faz parte de um grupo, tá, Klaus Circo, que é o da ONG Medicina do Riso. Enfim, essa roda de conversa aqui, só tem fera. Eu não entendo nada de circo, mas eu sou uma pessoa que amo e sempre amei, desde a minha infância, a importância do circo no imaginário do humano, no imaginário da pessoa. E para começar essa conversa, eu vou chamar esse homem bonito, porque esse bigode dele, um dia eu vou ter um bigode igual a esse, lindo. Ele me leva à Idade Média, aqueles homens bonitão, charmosos, com aqueles bigodes, tipo os Três Mosquiteiros. Nosso querido Rogério Zain, seja bem-vindo. É muito bom recebê-lo, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Não, o prazer é meu, né? Falar do meu bigode. Você sabe que o bigode andou sumido e voltou para esse evento, né? Vocês que estão aqui nos acompanhando, percebam que nós temos algo em comum, né? Os quatro. O Teodorico falou que quem adivinhar o que os quatro têm em comum, ele vai sortear um livro lá para frente e ele pode mandar. Mas tem que falar, olha, o que tem em comum é isso. Pontualmente. O primeiro que adivinhar cara, brincar de circo, né? Na hora que você estava falando, eu comecei a pensar quando que o circo entrou na minha vida. E tem uma relação dessa mesmo, de memória afetiva, né? Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, eu nasci numa cidade chamada Amambai, e passei a minha vida toda numa cidade chamada Ponta Porã. Eu estou a Corumbá em 10 anos, mas não tenho por que esconder, né? Eu tenho 48 anos, 34 deles passados em Ponta Porã. E um dos lugares que o circo se colocava, que colocavam as lonas, era na frente da casa da minha tia. Então, quando chegava o circo, era um frenesi sem tamanho, porque o circo vem com cor, né? O circo vem, ele é colorido, ele vem iluminando, ele vem com extravagância, ele vem com as cores, com os brilhos. E nem era um circo grande, um circo... não estou nem pensando em circos internacionais, né? Não era o que na época a gente tinha no Brasil, um circo Tiane, um circo Garcia. Não eram circos de família, menores, mas tinham todo um simbolismo, né? E uma das coisas que eu sempre quis, que era minha maior vontade, era entrar no circo sem pagar. Né? De entrar... Por debaixo da lona, né? Mas eu não sei se por medo ou talvez por orientação da minha mãe, a gente sempre ia, né? Eu nunca tive chance de olhar por debaixo da lona, né? Olha que coisa interessante, né? Depois que eu fui estudar circo, que eu fui entender o que não tinha nada embaixo da lona, né? A lona, quando não tem espetáculo, eles até subiam as lonas para circular um ar, assim por diante, mas a vontade era estar embaixo da lona. E aí a gente estudava, eventualmente, com crianças que faziam parte das famílias de circo, que iam estudar na cidade.
e acabava se tornando amigos, mas a magia estava ali, né? Porque essas crianças também se envolviam no espetáculo. E uma das coisas que eu falo, né, quando eu era criança, me perguntava o que eu queria ser, o que eu gostaria de ser quando fosse grande, e eu falava palhaço, né? Aí não virei palhaço, porque até em determinado momento da minha vida achei que eu fosse, mas quando eu me deparei com o Luiz e vi quão sério é ser palhaço, eu nem ouso nem fazer a piada que eu falava, né? Queria ser palhaço e virei professor, né? Mas eu tenho uma outra, né? Eu virei domador, não pode mais domador do circo, mas domar aluno universitário é complicado, né? Você estava falando agora, né? Criança, tudo, educação física. Então, o circo veio assim na minha vida, cara, tinha que acontecer, né? Eu morei em Rio Claro, eu fiz graduação em Rio Claro, a gente teve uma disciplina fantástica de ginástica acrobática com o professor Fernando Brochado, na verdade de ginástica artística, e ele trouxe, na época, uma galera da Itália ou da Alemanha, que ele trazia muito, ele foi presidente da CBG, e a gente fez um monte de coisa em ginástica acrobática que se enquadrava numa parte de viver corpo de circo. E aí uma professora nossa de atividades expressivas, a professora Gisele Schwartz, ela tentando lembrar quem era, mas eu não lembro o nome da pessoa, mas essa pessoa veio para a faculdade e ensinou fazer malabar com 3 bolinhas, que era complicadíssimo, que é um negócio assim, fora do comum para quem, né? E cuspir fogo. Foram 2 coisas que tiveram ali, né? Então, a gente já andava brincando de São Jorge, na época da faculdade, né? No meio dos dragões, né? E aí, bom, mas formei, fui embora, voltei para Ponta Porã, arrumei emprego, e de repente arrumei um orientando, cara, ponta firme, Diego Ayala, que, segundo ele, a mãe tinha sido de circo e tinha um circo no quintal. Vamos estudar circo, vamos estudar circo. E aí o circo veio. Mas veio assim que nem aquelas coisas que quando você se percebe, você está no meio, você está lendo, uma coisa leva a outra e volta e remete, e aí você percebe a seriedade, porque até então eu não tinha noção de quão sério era esse universo, só que o gostoso é justamente a possibilidade de poder brincar com ele, como você está falando. Então, quando a gente tem o circo e olha para ele com a seriedade que ele merece, né, por trás de tudo isso, a quantidade de vezes que eu escuto esses 2 que estão aqui na nossa frente, que são 2 exímios pesquisadores, escritores, muito mais do que eu, mas eles falam do circo com uma leveza, porque é impossível você fazer alguma coisa relacionada ao circo que não te traga memória afetiva. E memória afetiva, assim, hoje já não pode mais, mas foi no circo que eu vi leão, elefante, vi aqueles animais fabulosos. Hoje eu entendo que eles não têm que estar no circo mesmo, porque existia todo um processo de exercer domínio e sofrimento em cima deles para eles poderem estar fazendo aquilo, né? Mas eu vi, né? Eu só via na televisão. E o circo conseguia chegar até nós numa cidade que só tinha Rede Globo. E aí não tinha outro canal de televisão, então o circo trazia frescor. E a gente brincava assim, quantos ovos eu não derrubei, né? Quantas laranjas da minha mãe eu não estraguei para tentar fazer o malabar com 3 bolinhas, mas eu fui aprender na faculdade, né? Eu me lembrei agora, Rogério, dos diabolôs, as panelas das mães da gente. Brincar de diabolô. Caramba! Diabolô. E fora assim, né? Hoje olha aí o Gilson dele. Hoje tem uma coisa chique, né? Que é o slackline. Slackline. A gente fazia equilíbrio em muro, né? Hora para roubar goiaba, roubava goiaba e andava no muro para pegar, né? Mas também fazia parte desse evento, né? De tentar subir e fazer algumas coisas. E uma vez na casa da minha tia, a gente brincando de circo, eu me pendurei numa mamona, porque eu era o trapezista, só que eu sempre fui grande, né? Eu não tinha noção. Caí, bati a cabeça,
fui parar no hospital, tive conclusão, e nem por isso deixei de gostar do circo, né? Então, assim, aqui em Rio Claro, aqui em Corumbá, a gente tem um projeto de circo nos qual a gente mostra, através do qual a gente mostra para quem chega a relação democrática que você pode ter com o seu corpo. Que eu acho que essa é a melhor parte de poder brincar de circo. Você não precisa ser um virtuoso de um trapezista ou de um acróbata aéreo, mas você pode experimentar fazer um malabar, você pode equilibrar no rola-rola, andar de perna de pau. Se não for na perna de pau, que seja naquela adaptação de pé de lata. Você pode se descobrir e perceber como é que as potencialidades do seu corpo não se resumem só àquela coisa atlética, aquela coisa padronizada e assim por diante. É claro que a primeira coisa que os moleques fazem quando te olham, você fala um projeto de circo, a primeira pergunta é: quando eu vou dar mortal? Né? E a gente responde: quando você... Agora não dá nem para fazer piada com o vírus, né? Com o que nos circula, né? Porque agora quando vou dar mortal, é só você não usar máscara e andar que nem os nossos políticos por aí, né? Você já está bem próximo do perigo mortal, digamos assim, né? Mas a criança chega e pergunta: quando eu vou dar mortal? O adolescente, tudo, e aí você tem que controlar o ímpeto deles. Porque junto com a democracia, e aí eu não sei se o Gilson e o Luiz concordam comigo, vem a sensação de onipotência. Porque o circo traz essa... o artista, quando você está lá na plateia, às vezes tem o que vai, né, sobe o que o Caló vai falar de Linux, né, a sensação do Linux você sente ali na plateia, né? Mas às vezes eles fazem de uma maneira que parece ser tão fácil, que aí o sujeito vai fazer com você uma aula e faz a cambalhota, da cambalhota ele acha que ele já pode fazer um mortal de costas, que ele já pode viver o circo, a questão. Mas o mais legal, às vezes, uma coisa simples, que é um rolamento em dupla, quando eles conseguem, né? Então, assim, é muito legal, é muito bom. Eu acho que o circo tem essa dimensão fantástica, e a gente tem 3 pessoas, eu até fui buscar aqui, ia falar que nós somos os 3 patetas, né? Os 3 aqui, o Gilson consegue olhar para o circo, para a educação infantil, que é um negócio muito legal, e o Luiz tem toda a questão do palhaço, do clown, e de ser palhaço, né? Porque você olha para esse sujeito sério aí, bigodudo, a hora que você vê um espetáculo dele, você fala: não é a mesma pessoa, né? Não pode, E aí, quando a gente junta essas 3 figuras, é um pouco de 3 patetas, sim, porque mostra essa relação democrática. O Luiz é um artista, é um virtuoso, né? Ele vem do circo para a educação física, ele faz o caminho inverso, o meu e do Gilson, que a gente vai da educação física de encontro ao circo. E nesse caminho a gente se encontra, né? Por conta do jogo, olha que loucura. A gente se encontra por conta do jogo. Então a gente está falando num evento de brincar, da Semana do Brincar, entendendo que jogo e brincadeira, para nós, a gente acaba olhando até como sinônimo mesmo, porque eu não consigo essa separação léxica do Brasil, para mim não existe. Né? Eu entendo que a gente tem, talvez os grandes pesquisadores queiram arrancar meu pescoço agora fora, mas quando a gente começa a ler textos fora do Brasil, você olha Tuplay, Rugar, Jokari, todos se referindo a esse universo, eu penso nesse universo dessa maneira, né? E aí o jogo nos trouxe, nos aproximou, e de repente o jogo junta 3 patetas que gostam de circo e gostam de jogo, né? E que adoram brincar. Vamos deixar esses meninos falarem um pouquinho, né? Porque senão eu vou falar até 6 horas da tarde aqui, né? Beleza, não, maravilha. A gente faz depois chamar para. Anotei aqui um monte de coisa legal para puxar uma conversa lá, para depois, quando os 3 se apresentarem e abordarem essa temática. Nós vamos agora chamar o Gilson. Gilson, por gentileza, passei a bola para ti, Gilson. Olá, né? Olá, boa tarde a todos. Acho que o Rogério ainda está no meio da tarde, né? Para os outros, comecinho da noite.
Primeiro dizer que é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, né? Professor Marcos Teodorico, professor Rogério, professor Luiz. É sempre uma alegria, né? De novo, tá? Conversando com o Luiz, com o Rogério. A gente teve umas conversas, né, professor Marcos, em algum momento, mas a gente não chegou, não teve esse olhar mais próximo, né? Da câmera, podemos dizer assim, né? Olhar olho a olho não tivemos ainda. Você não está decepcionado comigo, eu sou um homem bonito. Oh, bonito. Acho que fazer umas trancinhas na barba, ficaria mais bonito ainda, hein? Ficaria mais circense. O Luiz subir aqui, ó. O Rogério também tem umas trancinhas aqui embaixo, olha. A minha aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. No bigode. Muito bom. Acho que para essa primeira fala, né? E aí eu peço, professor Teodorico, né? Que você, como nosso mestre de cerimônias, né? Tá anunciando cada um dos nossos atos, né? Para falar, né? Que você me controle um pouco, né? Tem uma coisa que eu aprendi com o meu orientador, o professor Marco Bortoleto, né? É que quando você estuda muito um tema, se apropria muito dele, você tem vontade de falar muitas coisas, e você acaba falando muitas coisas e o tempo acaba, né? Então eu peço que você, como o nosso diretor da companhia, né, me controle um pouquinho, sobretudo. Não se preocupe. Opa! Bom, para começar a falar um pouco do meu contato com o circo, né? Acho que o Rogério anunciou um pouquinho sobre isso. Eu não tive contato com o circo, eu nunca fui em circo quando criança, mas como qualquer pessoa, eu estou imerso numa cultura que tem imagens do circo, né? Na TV, na literatura, na música, né? Se for ouvir lá o Jorge Ben, tem uma música sobre circo, a Nara Leão, até a Xuxa tem um DVD inteiro sobre circo. Você vai encontrar literatura infantil. E aí, aproveito que estou com um aqui na mão, né? Você tem literatura infantil sobre circo, tem filmes, né? Desenhos animados. Esses dias eu estava lendo com a minha sobrinha tem 5 anos. Ela adora a Turma da Mônica. A Turma da Mônica tem lá o dia do circo, da Mônica vai, né? Com o circo, fazer as suas histórias. Trapalhões, eu me lembro da minha infância, os filmes dos Trapalhões, Saltimbancos. Nossa, enfim, eu não preciso estar no circo ou ir num espetáculo para estar imerso numa cultura que fala de circo, né? Então, eu sempre entendi mais ou menos como é que funciona o circo, pelo menos no imaginário social um pouco mais amplo, mas eu nunca tinha ido. E foi na experiência na faculdade que eu tive esse primeiro contato. E aí eu fiz um processo um pouco diferente, né? Eu, né, fazendo educação física na Unicamp, no meu segundo ano, né, eu decidi que realmente, eu fiz aquele primeiro ano para saber se o curso era esse, né, terminei o primeiro ano, olha, eu acho que é por aí que eu vou mesmo, né, acho que vai ser por aqui que eu vou me dar bem, conseguir fazer algo que eu gosto, que é me movimentar, brincar, fazer atividades corporais, né, e ter uma forma de pensar, de ver um pouco mais, podemos dizer assim, um pouco mais corporal, menos parada, né? E nisso comecei a me envolver com os projetos de extensão universitária, que eu imagino tem lá em Corumbá, imagino tem aí também no Ceará. O Luiz participa de alguns ainda, imagino, né, Luiz? Esses projetos de extensão são super importantes, né? A ação comunitária, de um contato direto das universidades com a comunidade. E desses vários projetos, eu participei de vários, desde futsal a atividades para crianças com mielomeningocele, né? E um desses era o circo. Tinha uma atividade lá, com atividades circenses para crianças, né? Na época de 6 a 10 anos. Eu comecei a me envolver, né? Era uma atividade que estava ali na minha grade, eu tinha disponibilidade, né? Uma janela entre aulas, e eu comecei a participar. E aí, né? Eu me encantei com esse universo, naquele momento pedagógico, né? De se ensinar por meio do circo. E o circo fez esse processo. E junto a isso, né, lá na Faculdade de Educação Física da Unicamp, tem um grupo Circos, né, que existe desde 2006, encabeçado, né, coordenado pelo professor Marco Bortoleto e pela professora Hermínia Silva, e nesse grupo, né, estudando diversos campos de estudos sobre o circo, um deles, o campo da pedagogia das atividades circenses, né, que não é só restrito à educação básica, mas envolve uma concepção de educação um pouco mais ampla, inclusive formação de professores, né, e acho que vale uma menção nesse momento, né, nós temos uma Escola Nacional de Circo no Brasil, no Rio de Janeiro, e por uma série de ações, né, está correndo um certo risco de fechar ou de ter atividades paralisadas, uma questão complicada que tem a ver com
o modo de entender, né, do atual governo em relação à cultura e arte, né, e a Escola Nacional está tendo alguns problemas nesse sentido. Acho que vale essa menção, né, que é importante a gente entender que existe uma Escola Nacional de Circo no Brasil, que ela é referência não só para o país, mas para a América Latina como um todo, né, ela forma artistas há muito tempo, né. Voltando um pouco a essa minha trajetória, lá nesse projeto eu fiquei lá por 6 anos, né? Todo semestre recebendo novas crianças, vinham novas, mudavam, né? E nesse começo eu comecei a não só ter uma experiência de professor, de monitor de circo, mas me encantar mais com essa possibilidade de ensinar circo, né? Aquele professor Teodorico comentou, né? Todo esse imaginário que você vai tendo, né? Na lona, visitar, brincar de circo, eu comecei a ter isso, só que olhando sempre para um viés pedagógico, né? E a faculdade me ajudou muito nesse processo. Acabei me envolvendo com pesquisa, né? Com pesquisa, e tive a oportunidade de estar num grupo que mexe com isso, pesquisa em circo, e de lá para cá eu não parei, né? Então eu venho estudando circo na educação básica, especificamente na educação física, que é a minha área. A partir daí eu comecei a virar professor, né? Dar aulas em escolas. E hoje eu estou numa ONG, uma ONG Mojimirim, o ICA, né, que é uma instituição que atende crianças da região de Mojimirim, em sua maioria crianças com algum tipo de vulnerabilidade social, né, que a instituição entende de maneira bem resumida, né, que um processo de humanização, de educação, no sentido do Paulo Freire, né, educação como processo de humanização, se dá por meio da arte. E uma dessas artes, né, além da música, do coral, do canto, né, que eles têm, é o circo. O circo seria uma espécie de carro-chefe, onde você consegue congregar dança, teatro, música, enfim, tudo no circo. E a partir daí eu tenho tentado, nesses últimos 2 anos, né, tentando, como posso dizer, uma expressão assim, tentando criar uma lona, né, onde o circo se torna um espaço de acolhimento, né, de integração da diferença, dos interesses, dos gostos, né, de expressão de si, acho que aí tem a relação com o lúdico, e de transformação social. Então, 3 pilares que vêm tentando movimentar a minha prática como arte educador circense é o encantamento, né, a expressão e a transformação social. E junto a isso, venho tentando fazer algum tipo de pesquisas que não só ajudem a eu conseguir melhorar o meu processo como professor, mas também que contribua com outros professores em outros lugares, né? Tenho conversado com o Rogério, conversado com o Luiz também, com outros professores, né? Tenho contato com os professores lá no Sul, Santa Maria, né? E a partir desses trabalhos, desses contatos, eu tenho tentado fazer esse processo de experiências compartilhadas, né? Não quer dizer que a minha experiência sirva de exemplo, mas, né, naquilo que eu consegui acertar e naquilo que eu consegui errar, talvez ajude outros professores a terem um pouquinho mais de informações de como começar esse processo no seu trabalho, na escola básica, ou num projeto social, ou mesmo na universidade, como o Rogério. Enfim, acho que é um pouco esse processo, e a minha... Acho que tivesse um objetivo aqui hoje, professor Marcos Teodorico, eu já passo a bola para você, né, sensibilizá-los, né, para essa temática circense, não apenas como uma possibilidade de contemplação do espetáculo, mas também como uma possibilidade de prática corporal, ou seja, você vai brincar de circo, vai brincar de malabares, vai brincar de trapezista, vai brincar de palhaço, né, e a partir daí também aprender com o circo, ou seja, ter esse processo um pouco mais ampliado de educação, né, uma educação, podemos dizer, sentimental, né, você vai relembrar o circo, recuperar essas memórias, você vai assistir mais circo, né, eu espero que logo presencialmente vai ver o Luiz na apresentação dele, vai ver o grupo do Rogério, né, vai brincar com eles também, né, o Luiz faz oficinas, o Rogério também, vai brincar com eles de circo, né, e se divertir. Acho que esse é um processo que é importante pra gente, né, que a gente seja transformado por uma educação mais expressiva, comunicativa. Eu acho que o circo nos abre uma possibilidade muito grande para isso. Eu devolvo a bola para você, professor Marcos Teodorico. Maravilha, maravilha. A gente vai conversar mais. Eu achei tão... Rapaz, eu estou anotando aqui um monte de coisa, mas não sei se vai dar tempo. Mas olha que coisa legal. Você falou sobre uma tríade muito interessante, Gilson, que eu vou já passar a bola para o Luiz.
uma questão da tríade, que eu achei muito legal, a questão do encantamento, do alumbramento, né, humano, que eu acho que é uma coisa... A gente não pode perder o encantamento, Gilson, porque se a gente perder o encantamento, o alumbramento, a magia, a fantasia, a gente perde uma das condições humanas mais relevantes de todos nós. Eu acho que o circo tem um papel fundamental nesse, não só o circo, mas ele tem um papel fundamental na manutenção, na reconstrução desse encantamento, alumbramento, do faz de conta, do simbólico, da imaginação. Eu acho que... E o outro é a educação em valores e a transformação social, né? Que a gente... Como o circo é importante, como ele é fundamental nesse processo de educação em valores e principalmente na transformação social de indivíduos. Aqui tem uma escola circo do Ceará, que é uma escola governamental, e a mesma pegada que você colocou nos teus projetos, a pegada da vulnerabilidade, de pessoas que são excluídas, de pessoas que estão à margem dos processos. Então, chega a arte circense, a cultura circense, como uma estratégia cultural, uma estratégia necessária e importante na reconstrução da vida dessas pessoas através do circo. E aí, todas aquelas qualidades que nós já estamos comentando até agora são fundamentais nesse processo. Mas depois tem outras coisas que eu vou colocar lá na frente, mas eu quero agora convidar meu querido Luiz para participar dessa roda. Olá, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo boa bem? Noite, Luiz. Aquele cheque básico, né? A gente tem que perguntar, estão me ouvindo? Daí vocês falam, tô, subindo, né? Dois Tem palhaço, tem senhor, tem marmelada. Com certeza, com certeza. Primeiro, agradecer, professor Marcos, pelo convite, agradecer ao meu querido Gilson, Rogério, duas pessoas que eu tenho muito carinho, né? E por incrível que pareça, Marcos, nós ainda não nos conhecemos presencialmente. Eu e o Gilson estamos na mesma universidade. Legal. O Rogério, a gente tem uma relação muito forte e nós não... Aliás, o Rogério eu conheço pessoalmente, minto. O Gilson eu não conheço. O Rogério eu conheço, que ele foi me visitar em Americana. Luiz, eu vou provocar vocês, Rogério e Luiz. O encontro de vocês será em 2022 aqui no Ceará, no 5º Encontro Científico do Dia Internacional. Vai ter uma mesa com circo. Vocês vão estar aqui no estado do Ceará. Olha aí, coisa maravilhosa. Perfeito, sucesso. Eu e o Rogério nos conhecemos, ele passou durante a pandemia de carro, ele ficou dentro do carro, eu fiquei fora do carro, né, só para a gente poder se ver. Então, a gente não se conhece de dar um abraço ainda, então a gente não se conhece, né, presencialmente, porque a gente ainda não se abraçou, não se agarrou. E a gente que é afetivo, que é da arte circense, precisa se abraçar, né, você sabe como é. A primeira coisa que eu acho, com todos que estão aqui, é que nós precisamos ovacionar a interdisciplinaridade antes de qualquer coisa, porque ouvindo todo mundo falar, nós vemos como áreas distintas podem conversar de maneiras distintas para fazer isso que nós estamos chamando de circo. E o circo ele não é algo que se fecha em uma única forma de fazer. O circo, antes de qualquer coisa, ele é interdisciplinar e é aberto, né, professor? Ele é aberto para que nós possamos receber aquilo que é externo. O Gilson falou muito bem aí da questão social do circo. Olha só, né? Se o circo se fechasse única e exclusivamente na arte, nós não falaríamos do lado social dele, nós falaríamos do fazer artístico e pronto. Mas a arte por si só, não só o circo, mas a arte por si só, ele tem esse viés interdisciplinar muito forte e que vai contemplar áreas distintas e colocar essas em diálogo. Eu acho que isso é o mais interessante. E o Rogério chegou a comentar que, né, eu venho do circo antes e depois vou para a universidade, é fato. Mas até antes do próprio circo, eu tinha já um outro olhar que me levou a me aproximar ao circo, né? Eu, para surpresa de muitos, eu fui seminarista, né? Quase fui padre. Depois eu fui da Toca de Assis, não sei se vocês já ouviram falar, que era uma casa que cuidava de morador de rua, justamente porque eu tinha esse viés, como o Gilson trouxe, da questão social, né? E daí como que, para mim, no meu olhar enquanto artista, eu acabo me encontrando com o meu caminho e com Deus, né? Propriamente dito, pela própria arte.
E olha que interessante que é olhar isso, né? Então, o meu caminho foi sendo trilhado de uma maneira muito interdisciplinar, onde eu venho de um ensino religioso, desse ensino religioso eu vou para o teatro, do teatro eu vou para a palhaçaria, da palhaçaria eu me encontro com as ciências do esporte, que inclusive o meu orientador está aqui, o Alcides Scaglia, que lá em 2011, quando eu entrei na Unicamp, ele disse assim, quando nós estamos em jogo, as máscaras caem. Eu tive um choque assim, falei, meu Deus, palhaço, palhaço, isso é palhaço. Né? Quando nós estamos em jogo, as máscaras caem, isso é palhaçaria. Né? Porque a máscara do palhaço é a menor máscara do mundo, né? Nas artes cênicas. É a que menos esconde, que mais revela. Né? Na medida em que eu assumo esse nariz, eu não tenho a pretensão de me esconder. Eu tenho uma pretensão de romper com algumas representações sociais e fazer com que fique em evidência o Luiz, como ele pensa, como ele é, como ele age, evidenciando seus ridículos, seus fracassos, seus medos, e é assim que acontece o jogo para o palhaço. E daí, vou e faço um mestrado em ciências humanas e sociais, também um outro caminho, olha só, mais um viés interdisciplinar, e depois volto para educação física e sociedade. Então, olha como a interdisciplinaridade é importante para nós debatermos, entendermos o que é esse circo. O circo, ele acontece justamente como artes múltiplas, né? Se nós formos buscar na própria história, o circo começa com a cavalaria, né? Quando nós vamos ali ter os espetáculos de circo equestre, o circo começa de maneira interdisciplinar e várias outras linguagens vão sendo incorporadas para que isso seja desenvolvido e se torne isso que é hoje. Muita gente diz que o circo é a mãe de todas as artes, né? Porque todas as artes estão ali dentro dessa lona, desse picadeiro. Então, é muito importante nós olharmos, entendermos o circo por esse viés, entendemos a questão social e mesmo política do circo. E uma coisa que eu acho muito importante dizer, e indo sempre no encontro disso tudo que vocês estão colocando, o circo para mim é a arte do encontro, professor. O circo é a arte do encontro. Ele possibilitou esse encontro de 4 pessoas que estão aqui. O circo possibilita com que outros se encontrem. E eu vou falar mais por aquilo que eu tenho estudado, que é o palhaço. O palhaço é o encontro, né? O Teodorico trouxe e disse assim, a experiência do circo, e quando a gente vai falar de experiência do circo, e aí não vou trazer autores, mas vou colocar um só aqui que é importante, a gente vai pelo prisma do La Rosa, do Jorge La Rosa, em falar que experiência é aquilo que nos afeta de maneira direta, né, aquilo que nos deixa marcas. O palhaço é aquele que deixa marcas. É aquele que nos mexe, aquele que nos move, que desestabiliza o nosso eixo, que desestabiliza a nossa forma de pensar e faz com que nós possamos dialogar de maneiras distintas entre pessoas distintas. E o Rogério disse sobre a onipotência, e agora eu vou trazer outro olhar. O circo também é presença. Eu acho que não tem nada mais presente do que o circo. O circo se faz presente de maneira integral, disposta. Na medida em que o artista joga, ele se coloca inteiro. Né? Se eu vou falar aí do palhaço, o palhaço se coloca inteiro, vulnerável, visceral, um sujeito aberto e exposto ao mundo, a tudo aquilo que está ao seu entorno. O palhaço carrega uma característica esponjosa. Né? É como se eu fosse um corpo esponjoso, professor, aonde eu vou absorver tudo aquilo que vem de fora. E é mais uma vez o viés interdisciplinar, porque o palhaço ele vai conversar com a pessoa que está na rua, quando ele está fazendo sua arte, ele vai conversar com o circo, com o teatro, ele vai conversar com o hospital, com o campo de refugiados, ele vai conversar com o empresário, ele vai conversar com todos, independente de quem seja essa pessoa, e jogar com qualquer uma dessas numa condição de horizontalidade. Eu acho que essa é uma das grandes potências do palhaço e da arte circense como um todo. E para fechar, em torno de tudo isso, é a diversão e liberdade que o Gilson colocou. Né? O palhaço é a diversão e a liberdade, porque ele é puramente jogo. Ele acontece na medida em que ele joga. Vou trazer mais um autor, desculpa, professor, mas eu falo muito de autor. Não, tranquilo, fique à vontade. Tem um autor que eu utilizo que se chama Tim Ingold. Ele diz, nós dissemos que o vento sopra e nós dissemos que o vento
nós dissemos que o vento sopra e que o rio tem água corrente. Mas, na verdade, o vento é o seu próprio sopro e o rio é sua própria água corrente. Eu sou o que estou fazendo e não um ramo de atividade. O palhaço é aquilo que ele faz. Ele é jogo na medida em que ele joga. Ele se torna outro na medida em que ele está em contato com outros. E aí é potente, né? Quando eu estou em contato com outros, eu me deparo com essas pessoas e eu tenho a minha condição de alteridade de me ver nesse outro. O palhaço também ele é potente, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, né? No momento de reavivar as relações humanas, de potencializar as relações humanas. Muito obrigado, acho que... Não sei. Maravilha, mas olha, agora que nós vamos começar, que eu estava anotando aqui um monte de coisa, o Rogério também anotando um monte de coisa e pegando no bigode dele. Mas olha aqui, olha que coisa linda você falou, que eu achei fantástico. Primeira coisa, o circo é a arte do encontro, né? A gente nunca para pensar, né, Luiz? Mas olha que coisa linda que tu fala. Eu tô aqui, eu acabei de viajar na minha infância com meus irmãos e com meus vizinhos, meus tios, os amigos da rua, a molecada. O circo era um momento do encontro. Era uma estrutura, seja ela simbólica, feita por nós, pelas crianças, construída, mas era este momento desse espetáculo que a gente construía a várias mãos, né? Mas era a arte do encontro. Por sinal, era e sempre foi, né? Assim, esse momento do palco, do espetáculo, ele traz o encontro, né? O contato, as interações. E isso eu achei tão lindo, isso que tu falou. E outra coisa que eu achei muito legal que tu colocaste é: o palhaço é um corpo esponjoso. É um corpo que recebe e também é um corpo de troca. Ele também ele absorve, mas também ele joga, também ele transfere. É uma via de mão dupla, né? Onde, ao mesmo tempo que eu recebo do público, a gente recebe tanta coisa, né? Vários tipos de energia, né? Tem tantas pessoas que estão naquele espetáculo esperando coisas incríveis, né? O riso é capaz de transformar o humor, a tristeza, a angústia. O riso é resiliente, né? O humor é resiliente. O palhaço ele é um instrumento da resiliência e que pode provocar resiliência nos outros nessa interação de esponja. Eu achei muito legal essa frase que tu colocaste. Eu achei muito interessante. E uma outra coisa que você colocou aqui, que eu achei muito lindo também, é que o que mais se esconde o palhaço, através das suas pinturas, através de todos aqueles adereços, né? É o que mais se revela, né? Ele é o que mais se revela e revela os outros, porque ele provoca os outros a revelação. Eu achei isso fantástico, essas tuas colocações. Enfim, aí eu vou puxar aqui uma conversa legal. Eu achei uma conversa legal. Tipo, é tão bom falar com vocês, porque eu vou dizer, assim, não é normal, não é, Gilson? Não é normal ter grupo de estudo de circo em universidades superiores brasileiras. Assim, a gente conta no dedo. Grupo de estudo, de pesquisa, professores imersos, né, dentro da academia, seja pública ou privada, estadual ou federal. O Rogério pode até me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, viu, Rogério? Mas a gente vê isso muito pouco sendo discutido dentro da academia na formação dos futuros profissionais da educação física. Eu acho que discutir disciplinas sobre circo na graduação, seja no bacharel ou no licenciado, deveria ser obrigatório. Eu acho que experiências com o circo na formação do profissional de educação, e até mesmo do pedagogo, do profissional da área, o pedagogo também, como está dentro da construção do currículo desses profissionais, a experiência de uma disciplina sobre o circo. Eu não sei como é que vocês pensam sobre isso, até porque o Gilson falou sobre a formação dos futuros profissionais, formação continuada, a questão do próprio currículo dos profissionais de educação física. Lamentavelmente, a gente não vê isso muito presente nas construções dos currículos das nossas universidades de ensino superior. Eu achei muito legal quando falou, acho que foi o Gilson que falou, a relação, não sei se foi o Gilson agora ou se foi o Rogério, me ajudem. A relação democrática com seu corpo. Acho que foi o Rogério, não foi, Rogério, que você comentou? Eu achei isso também muito legal. Olha, o circo, ele promove
ele democratiza uma relação entre o corpo e o circo, né? A gente nunca para pensar como o circo, ele democratiza o corpo, né? Ele te leva a experiências motrizes inimagináveis. Enfim, eu estou jogando algumas coisas aí, quem quiser falar, agora fica com vocês. Essa questão sobre formação, Marcos, você tem razão. O pessoal, e aí o Gilson pode nadar de braçada, né? Os circos da Unicamp fez 20 anos, né, Gilson? É 20 anos que está fazendo agora? 25? Bom, alguns anos de existência, né? Com o Marco e Hermínia à frente, e eles vêm batendo muito nessa tecla da necessidade de ter nos currículos de formação de educação física. A gente percebe que alguns lugares a gente já tem grupos de estudos, mas ainda é muito incipiente. Se a gente fosse comparar, por exemplo, a quantidade de grupos de estudos em esportes que nós temos no Brasil, é um negócio monstruoso, né? A diferença. Tem uma tese de doutorado do Bruno, um menino lá de Curitiba. Tocunduva. Bruno Tocunduva, ele foi para as instituições que tinham aula de circo, para ver no processo de formação inicial. O Rodrigo Malé do Prá olhou a formação de circo aqui e fora do país, né? Eu acho assim, a gente vem brigando muito para ter uma maior discussão, um maior espaço, e a gente precisa falar desses grupos. Tem um grupo... O Circos acabou, de uma certa maneira, abrindo, né? Então a gente tem profissionais que saíram de lá, que estão em Uberlândia, em vários lugares, mas ainda assim é uma luta diária, até para ter os currículos, porque não são todos os currículos que tem. Aqui em Corumbá eu ofereço como optativa, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, a gente acaba tendo e vê a diferença na formação do profissional. Mas seria muito mais interessante que tivesse isso, e fora essa relação da formação, eu tive o prazer de acompanhar o curso de palhaço do Luiz, que é uma outra questão à parte. Fora isso, é um outro universo que também precisaria ser muito estudado, até para um professor se posicionar, se colocar em diversas situações, né? E é muito interessante esse aspecto, né? Acho que os meninos têm coisa sobre esse ponto de vista, mas você tem razão, sim, existem poucos, né? Eu falei isso, viu, meus amigos? É porque eu morei em Barcelona durante 4 anos no meu doutorado, e a disciplina sobre circo faz parte da formação tanto dos alunos de educação física da Universidade de Barcelona, e como também da formação de pedagogos. Menino, todas as escolas públicas de Barcelona têm disciplina de circo. Os professores têm todo o material. Luiz, você entra na quadra esportiva, você vê a quantidade de acervo, de material que a cultura circense se apropria, e são utilizados dentro das aulas, desde da educação infantil, do fundamental até o ensino médio. Eu achava isso, caramba, é uma coisa tão fácil, tão maravilhosa, e por que isso não tem nas nossas universidades? A gente pontua em algumas universidades que tem uma consistência, né? Tem assim, porque tem pessoas como vocês. Muitas coisas existem no nosso país porque tem pessoas que acreditam e têm sonhos, e arregaçam as mangas e fazem acontecer nas nossas instituições brasileiras públicas e algumas privadas. Então, assim, parte de um humano, de uma pessoa, mas que bom que tem esse humano. Imagine se não tivesse. Que bom que existe o Luiz, que bom que existe o Rogério, que bom que existe o Gilson. Imagine se tivesse trilhões de Rogério, trilhões de Gilson, trilhões de Luiz Godoy vivendo essa experiência dentro da academia. Como isso não seria transferido o espectro disso na educação das nossas crianças e jovens dentro das escolas? Puxa vida, eu estou falando isso porque eu vi a minha filha bem pequenininha experimentando isso desde pirrototinha lá em Barcelona, em escolas públicas.
Eu não estou nem falando das escolas concertadas, que também tinham. Era incrível, viu, pessoal? É só por isso que eu puxei esse diálogo. Mas pode continuar. Nós temos 7 minutos para a gente fechar esses 7, 8 minutos. Vou tentar dar umas palavrinhas, então, e eu passo para o Luiz, né, fazer o nosso fechamento rápido aqui. Sobre a questão da formação, né, eu acho que quem estuda um pouco o campo da história do circo com a educação física, eu posso falar de memória, assim, o professor Daniel Lopes, professor Emília Silva, professora Verônica Tamaoki, professor lá do Rio, Vitor Melo, enfim, tem outras pessoas também, eu estou esquecendo muita gente, que trabalha essa relação entre ginástica, circo e educação física, né, vai comentar que o circo, com a educação física, você sempre teve encontros e desencontros, né, indo para um lado, ora para o outro, né, mas nunca foi brando, sempre foi tenso essa relação, né, e de maneira geral, isso vai dizer o Bernard Chalot, né, um autor fala sobre isso, a relação com o corpo na escola sempre foi complicada, né, o corpo sempre foi deixado em segundo plano no campo escolar, né, e uma série de iniciativas, muito mais vinda do campo dos professores, eu consigo notar a partir desses estudos, né, estão trazendo o circo para a educação. Existe muito mais experiências acontecendo nas escolas do que relatos sobre essas experiências, né? A gente tem tentando mapear isso há algum tempo, a gente não dá conta. Pipoca uma experiência em todo lugar do país, né? Do norte ao sul, tem professores dando aula de circo na educação básica, nos currículos de educação física, de artes, de história, de língua portuguesa, de matemática. Tem muitas experiências acontecendo, a gente não tem tempo de falar de todas elas, né? Mas você comenta da formação, eu acho que tem um problema sério, eu comentei isso em um texto em algum momento, né? Que os nossos currículos, pelo menos os currículos a nível federal e estadual, eles tratam o circo como uma possibilidade não mencionada. Como que é isso? Se você olhar os objetivos, em todos eles cabe um circo. Mas como você não menciona o nome circo, não precisa, né? Ninguém vai chegar até ele. Quem tem essa experiência circense, de conhecer, de brincar, como o Marcos Federico teve lá em Barcelona, eu tive na Unicamp, o Rogério teve na Unesp, em outros espaços, o Luiz teve na sua história de vida, né? Quem tem essa experiência consegue encontrar essas brechas nos currículos. Quem não teve, né, acaba passando. E isso é um problema sério de formação, entendo eu, né? E um pouco da nossa iniciativa, acho que um pouco do nosso trabalho aqui, né, eu já passo a bola para o Luiz, né, é sensibilizá-los para essa possibilidade. Olha, o circo existe como possibilidade de educação, existe como possibilidade de transformação social, existe como possibilidade de expressão do lúdico, né, de se expressar ludicamente por meio do circo, né, e nós vamos sensibilizar esses professores. Esse é um pouco a nossa intenção. E a partir daí, né, vocês vão buscar informações. Tem muitas pessoas fazendo isso, tem muitas experiências acontecendo, tem muitos estudos sendo feitos, né? A informação, né, depois de sensibilizados, é o caminho a se tomar. E nós estamos aqui, né? E colocamos à disposição para ajudar, para conversar, para quem tiver disposto a conhecer um pouco mais, né, essas experiências. O ideal, professor Marcos Federico, né, é que a gente fizesse isso na prática, a gente fizesse, né, umas 3 horas de experiências com circo. Ainda mais por hora, talvez uma conversa possa ser, né, esse primeiro, né, chamada para um cortejo circense. Aí Gilson, o Teodorico vai arrumar passagem para nós 2022, é só a gente tomar vacina. Só tomar vacina. Rapaz, meu amigo, nem que você venha de jegue, de burro, de carroça, mas a gente vem. Olha, mas isso, com certeza, a gente vai fazer acontecer em 2022, que essa experiência a gente possa viver. E mesmo que a gente esteja nessa experiência remota, por sinal, o Gilson está participando do 4º Encontro Científico do Dia Internacional do Brincar, e ele tem lá um ateliê lúdico que vai trazer reflexões sobre a questão circense. Então, o Gilson vai estar conosco no 4º Encontro Científico. Rogério Zain também vai estar conosco nesse evento, que começa no dia 27, que com certeza vai ser incrível, vai ser incrível. Luiz Godoy. Quando nós falamos da arte circense, sobre o processo de ensino, né, dessa arte circense, a gente encontra ela em todos os lugares possíveis e inimagináveis,
né? Ela está presente dentro das escolas, ela está presente nas universidades, está presente nas ONGs, como o próprio Gilson trabalha em uma. E a gente tem que realmente olhar a importância dela, se ela faz referência à vida, se pessoas estudam, se a arte né, se fala muito da importância da arte, principalmente durante esses últimos tempos, tudo que aconteceu, etc. Nós temos que olhar a importância dela, nós temos que valorizar a inserção dela em ambientes diversos. Né? Se nós vamos falar aí, por exemplo, da questão do palhaço, o palhaço está dentro dos hospitais, está nos campos de refugiados. O circo está presente no imaginário coletivo de maneiras diversas. É só a gente olhar realmente o que está acontecendo, como o Gilson e o Rogério bem colocaram. Existem pesquisas sendo desenvolvidas, professor, e nós temos que realmente acreditar que o nosso país ele tem uma grande potencialidade de fazer a arte circense se desenvolver e crescer. Nós temos grandes grupos no Brasil, nós temos grupos que trabalham com teatro, que tem o Palhaço, que é o pessoal lá do Lume, nós temos o pessoal dos circos, nós temos o Crucief, encabeçado pelo Rogério. São grandes grupos que estão desenvolvendo estudos muito significativos em torno da arte, né? E são grupos grandes, né? São grupos muito bem conceituados e reconhecidos no Brasil, e que nós temos que valorizar isso, né? Nós temos que buscar e entender que a arte ela é importante, até mesmo para nós termos um processo de formação de plateia. Não é importante só para o processo de ensino, mas de formação de plateia, e até mesmo para que nós rompamos um pouco, que todos nós sabemos que isso existe, com um pouco do nosso espírito vira-lata, de olhar que somente aquilo que é de fora é bom e que o que nós fazemos aqui não é bom. Cara, nós temos que fazer isso acontecer cada vez mais aqui dentro e mostrar que a arte é potencial humano. Né? Não é à toa que o professor Teodorico chamou a gente para falar sobre circo no 10º Brincar no UFC, porque é potência humana, é potência de encontro, é potência de troca, de verdade. Então eu acho importante nós olharmos realmente, e agradeço já de antemão ao professor Marcos, por estar permitindo que o circo venha e fale um pouco nesse evento, mostrando para pessoas distintas a potencialidade que ele tem. Acho que é isso. Maravilha, maravilha. Eu fiquei ouvindo a tua fala e me lembrando, eu vi aqui um trabalho de um grupo de alemães que trabalham com um carro gigante, e ele passava em vários estados brasileiros e levava atividade, tipo, não era um circo de Solé, mas era tanta coisa legal de circo, palhaço, e então eles abriam todo o plato, igual o meu Brincamóvel, só que é um palco que era aberto, e aí tinha uma interação com a comunidade, viajava interiorizando essa cultura circense. Aí eu falei, puxa vida, aí até eu estava montando, essas coisas tudo me dava insight para o Brincamóvel, né? E também quando eu viajei em alguns países europeus, e aí a gente, por que não montar também um Brincamóvel no sentido de brinquedoteca, que é um projeto que já existe aqui, e eu já estou com outro projeto, que é o Museu do Brinquedo Itinerante, que é um projeto que eu estou pensando para 2025, que para interiorizar o brinquedo como um patrimônio material e imaterial, levar o museu, já que ninguém pode vir ao meu museu na capital, levamos o museu até as pessoas, onde a gente possa ter uma coisa itinerante, Circo Mambembe, aquela coisa toda do circo itinerante. Também pensar, eu estava viajando aqui, por que não ter um projeto também com essa natureza? Deve ter em alguns estados, essas experiências, seja em Kombi, em van, seja em carroça, seja em balsa, mas que isso é importante, entendeu, Luiz? Eu acho que essas experiências, e tem uma população grande do nosso país que precisa ter contato e imersão com essa experiência do riso, da felicidade, do humor, né? Eu acho que a gente pode aí reconstruir muita coisa na vida de muitas pessoas que precisam de pessoas como vocês, entendeu? Pessoas que façam a diferença, que provoquem a transformação, que, como você falou, que possa ser o circo um corpo esponjoso, o circo uma arte de encontro, né? Uma arte de encontro, de desencontro, de reconstrução, de desconstrução. Eu acho que é muito incrível. Então, falar sobre o circo e o brincar, o lúdico, o brinquedo e a brincadeira, essas coisas estão tudo junto e misturado, né? Faz parte da história da humanidade, né? Não sou eu e nem vocês, que isso faz parte dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Nós só queremos que isso continue, porque eu acho que é uma experiência humana
muito reveladora, como você já falou. Eu acho que é importante ter isso. Eu fico muito feliz em saber que tem grupos tão consolidados no território nacional e também latino-americano, que a gente vê muito essa coisa, né? Da coisa que você falou do vira-lata, só tem na Europa, só tem no Canadá, só tem na Ásia. Não, tem muita coisa boa acontecendo no território nacional brasileiro. Só que a gente precisa, tanto que não você falou isso, eu pensei em políticas públicas e projetos de editais. Quantos editais não saem da área de cultura? Aqui, por exemplo, no meu estado, mas a universidade nunca entrou porque na área circense, porque não tem projetos com esse tipo de caracterização. Aí tem algumas ONG, tem algumas instituições, né? Não só na capital, como também no interior do estado do Ceará, mas a gente não vê muito isso presente. Se tem, eu desconheço, eu posso estar até falando alguma, mas eu não conheço uma experiência forte, né? Como vocês têm aí nas instituições onde vocês atuam. Então, assim, falar sobre circo no Dia Internacional do Brincar, na Semana do Brincar, era para falar de circo todo dia, falar de brincar todo dia, porque é uma experiência humana rica e complexa, e ela não pode ser negada ao humano, ela deve ser experienciada e vivida intensamente. Por isso que eu estou honrado, viu, Luiz? A gente conversou, a gente dá a ideia de uma roda de conversa, a gente conversou muito, eu e o Luiz, e eu achei que essa brincar de circo, porque está na memória de todos nós, na imaginação, no simbolismo de todo terráqueo, né? De todo terráqueo, essa memória do circo, né? O brincar de circo faz parte da nossa história, do faz de conta, do simbólico, do jogo de ficção, até em RPG. Então a gente está conversando sobre isso com pessoas como vocês, que são pessoas de luz, né? Pessoas incríveis, pessoas detentoras de conhecimento teórico, epistemológico sobre isso do que vocês tratam. Eu fico honrado em tê-los aqui, o Gilson, o Rogério. Para mim, todas as vezes, quando eu estou com vocês, o meu coração fica muito feliz, cheio de alegria, porque é muito bom tê-los e fazer parte da minha vida, mesmo que seja de forma remota, mas eu tenho certeza que a caipirinha, que o camarão, que a lagosta, que o peixinho assado e que o cajuzinho, a cajuína, vocês vão comer aqui, a rapadura também, viu? Tem rapadura. Mas, meninos, para a gente encerrar, queria que cada um de vocês colocasse um fechamento para a gente fechar essa noite maravilhosa, porque já temos mais, viu, pessoal? Já nós temos o ateliê lúdico do nosso querido, maravilhoso, espetaculoso Luiz Godoy. Eu acho assim, para a gente encerrar, primeiro, Teodorico, se faz necessário a gente te dar parabéns, né? Eu falo, são encontros. Nós nos encontramos lá atrás por conta do Grilo, e a partir desse encontro eu vi quão corajoso você é aí em cima, né? Em fazer um trabalho de ponta no Ceará, de promover discussão sobre o lúdico, sobre o brincar, sobre a cultura lúdica, rompendo barreiras, com bolsista. A gente sabe o quão é difícil manter grupos de pesquisa, organizar essas questões dentro da universidade como um todo, e você mantém acesa a chamada universidade pública. Você também é um ser de luz. Então, eu olhando, eu estava aqui para baixo porque eu fui olhar os comentários no YouTube, né? Ninguém ganhou o livro, né? Ninguém acertou que a gente tinha 10 centímetros de testa, né? A resposta era essa. Olha, tem um monte de livro bom, tem um monte de livro bom. Então, assim, dividir o espaço com o Gilson. O Gilson está até vendo se a testa tem isso mesmo, vai medir. Ele foi medir! O Luiz disfarça com uma franjinha. Olha lá. Ó. Então, dividir espaço com vocês três é muito, muito bom. O Luiz trouxe que o circo é a arte do encontro, né? Eu gosto muito de uma fala do Vinícius de Moraes, do Música, que ele fala que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, né? Então, que esse momento que foi um encontro, que permaneça, que a gente tenha os desencontros, mas que possa sempre se encontrar, seja para falar de jogo, seja para falar de cultura lúdica, seja para falar de circo, seja para dar um sorriso,
né, num momento tão difícil que nós estamos passando, ter possibilidade de ver esse riso solto que você nos provoca é muito bom, Marcos. Brigadão. Você sabe que do que precisar aqui do Pantanal, a gente está te esperando também. Aqui tem uma carne de jacaré boa, embora o Luiz seja vegano, o problema dele. Eu não sou vegano, não. Ok. Gilson? Acho que primeira coisa, agradecer, né, professor Marcos Teodorico, professor Rogério, professor Luiz. Acho que é uma oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência com o circo, né, e é claro que ela não é exemplo para ninguém, mas eu espero que com ela, né, sensibilize um pouquinho, né, todos os professores que estão nos acompanhando, depois acompanhar a gente de novo em outros momentos, né. Agradecer muito, professor Marcos, por essa oportunidade de estar fazendo uma mesa, de trazer, né, os grandes amigos, professor Rogério e professor Luiz, para falar também sobre as experiências deles com o circo, né, e a sua própria experiência também com o circo é muito rica, muito linda, né, então agradecer muito, né, nós tivemos um encontro mediado pelo professor Rogério Grillo, né, acho que ele criou essa oportunidade de conversarmos, né, eu acho que isso nos ajuda, né, acho que o jogo, o brincar, né, acabou nos conectando, né, de pontos tão distantes, né, de Corumbá para Campinas, Ceará, tem uma distânciazinha razoável, né, então, mas pelo brincar a gente meio que se conectou, né, e de certo modo estabelecemos, né, ou montamos uma lona, né, nesses pontos tão distantes, né, então dentro da lona, né, essa oportunidade de sermos um pouquinho artistas da fala, né, ou acrobatas mentais, para dizer uma expressão da Alice Viveiro de Castro, né, uma historiadora do circo, né, é uma oportunidade muito boa. Então, primeiro, agradecê-lo novamente por essa oportunidade, né, é sempre uma alegria falar de algo que a gente se encanta, né, e, de certo modo, a gente tenta também que os outros se encantem também com essa arte, com o circo, né, e ter essa oportunidade, acho que espero eu, né, seja um começo, né, para a gente começar a pensar, né, numa lona móvel, né, vai que você pensa aí numa lona móvel, né, no Ceará, a gente vai pensando, conversando, Um enfim. circo móvel bem legal. Olha aí, ó, tá surgindo já, o Rogério Tem faz até o algo nome do semelhante. projeto. Circo móvel. Olha aí. Sim. Gostou, Luiz? Gostou, Luiz? Luiz já está pensando. Olha, minha apresentação vai ser do Luiz. Luiz, por favor. Obrigado, Gilson. Tonho Labareda na área. Vai ser a apresentação do palhaço semi-carequinha. Eu vou estar fazendo dupla com o Rogério, carequinha. Não, sejamos justos, carecão, né? Carequinha é o Gilson. Então vai ser um trio, ó, vai ser um bom trio. Gente, meu Deus do céu. Bom, a gente vai ter aqui o dor na mandíbula de tanto rir. Isso que é bom, isso que é bom. Bom, para fechar, professor, eu tenho só a agradecer. Assim, quem me colocou em contato com o senhor foi o Rogério Zain, né, que foi a partir dele que eu o conheci. Então, com o capítulo lá, eu agradeço muito ao professor, que é um grande amigo. Agradeço, eu acho que por realmente possibilitar esse evento de acontecer, porque eu acho que são iniciativas muito corajosas, né? Corajosas de estar entrando num universo novo, que é o universo virtual, de estar subvertendo a partir desse virtual, permitindo que isso chegue a pessoas dos 4 cantos do Brasil. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu tenho certeza o quanto isso é fundamental. Quando nós estamos falando do brincar, nós estamos falando do circo, nós estamos falando do palhaço, nós estamos falando do teatro. Então, eu acho que eu tenho só a parabenizar. Para mim foi um prazer enorme, né? Eu posso dizer que incomensurável estar aí com o Rogério, com o Gilson e com você conversando, trocando, porque cada vez que nós trocamos, eu acho que eu escuto o Gilson falar, eu fico encantado, eu escuto o Rogério falar com a paixão que ele tem, com o grupo que ele foi lá e encabeçou, eu acho incrível. Quando eu te escuto falar, professor Teodorico, eu também fico assim, encantado de ver que essas pessoas que estão fazendo isso, antes de qualquer coisa, estão fazendo com muita paixão, né, com muito afeto, falar em termos spinozianos aí, com muito afeto, né,
afetos que nos movem. Eu acho que é isso que nós precisamos, desse desejo movente que faz com que, enquanto sujeitos, nós nos encontremos e possibilite com que nós encontremos outros também. É isso. Muito obrigado a todos que participaram, aí os meus amigos também que estão aí. Eu que agradeço e quero encerrar o seguinte. Primeiro, já lançamos a proposta do 5º Encontro Científico do Dia Internacional do Brincar em 2022, tem uma mesa aí só sobre essa temática. 2, queria chamar vocês publicamente, que a gente vai lançar um livro do 4º ECDIB, né, onde o Rogério está participando e o Gilson, que é Brincar, Jogar. Esse livro aqui, certo? Já vai estar lá, depois eu vou estar mandando, que é Brincar e Jogar, Dimensões Teóricas e Práticas. Eu queria muito, se vocês me dessem esse prazer, de ter um capítulo escrito sobre o circo, Brincar e Circo, com vocês três. Só vocês três aí, construindo esse capítulo, dessa relação com a cultura lúdica, com o brincar e a cultura circense. Eu acho que vocês podem fazer um capítulo maravilhoso. Espero que vocês aceitem essa provocação e que assinem esse artigo. Porque é o próximo livro que ele está publicando agora, em agosto de 2021, que é o resultado do 4º Encontro Científico, onde o doutor Rogério Zair está participando, o nosso querido Gilson também está participando, tá? Só não está o Luiz, porque o Luiz, a gente se conheceu depois, né, Luiz? Senão você estava com um ateliê lúdico. Não, hein, Gilson? Ele estava lá com um ateliê lúdico, sobre palhaço. Mas, não faltará, Luiz, não faltará oportunidade em nossas vidas. Nós vamos viver, Luiz, 150 anos igual Matusalém, se não viver mais. Porque se tiver a criogenia, aí a gente manda congelar e daqui a 1000 anos a gente revive. Ei, meninos, olha, muitíssimo obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, que vocês são muito generosos comigo e com toda a minha equipe, né? Agradeço a todos os participantes desse momento que estiveram conosco durante essa 1h16, em estar batendo um papo de um tema tão maravilhoso, que é atemporal, né? O circo, né? Brincar de circo. Então, que vai estar sempre, fez parte da história da humanidade, faz parte da nossa história e viverá na história de muitas civilizações no futuro, que não sei se estaremos lá, mas com certeza estará viva a memória do circo, o brincar de circo e a cultura circense. Então, agradeço a todos os ouvintes. Esse bate-papo vai estar lá no canal YouTube depois, viu? Vocês podem ver, quantas vezes vocês quiserem, porque a ideia é essa. Conversar sobre uma coisa que nós amamos, que nós somos apaixonados. E eu queria convidar vocês todos, não perca, às 20 horas nós temos aí, nesse canal do programa Célula, a continuidade da Semana do Brincar, com a participação de Luiz Godoy, abordando uma temática linda, jogo e arte. Não percam! Meninos, tchau, tchau! Muito obrigado, boa noite a todos. Valeu. Acabou.